Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Telebrasil pelo convite para poder proferir aqui a palestra, e também, obviamente, nesses eventos a gente acaba aprendendo algumas coisas, fortalecendo posições e até mesmo revendo posições. Eu vou, então, falar sobre a TIC no agronegócio e banda larga, do ponto de vista da Embrapa. Basicamente, organizei a apresentação em 5 etapas: falar sobre a agricultura e o SNPA e a Embrapa, a inserção das TICs no meio rural do Brasil, o uso das TICs em aplicações agropecuárias, alguns exemplos de aplicações que nós temos desenvolvido e alguns desafios que a gente vê pela frente. Obviamente, algumas coisas que eu vou comentar aqui, já pelas apresentações durante o dia, desde a apresentação da Cláudia, as palavras proferidas pelo ministro e as demais apresentações acabam convergindo para algumas coisas que também a gente observa nesse meio. Rapidamente, a agricultura brasileira, a gente sempre ouve falar, os números estão aí, a produção de grãos sempre crescendo, e aonde a área plantada, ela evoluiu pouco em relação ao que se obtém em termos de produtividade. Isso se deve à pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para o setor. Felizmente, o Brasil tem uma empresa de pesquisa que é referência em pesquisa agropecuária tropical, e o que gera para nós, né, o nosso país, uma autonomia tecnológica e científica em relação a isso. Na produção de carne, em bovino nós somos o 2º produtor mundial, a suína o 4º produtor, 3º maior em frango. Esses 3 mapas mostram como foi a odisseia da soja tropical, ou seja, como que a soja evoluiu pelos cerrados do Brasil com a pesquisa agropecuária, através da adaptação de cultivares, fixação biológica, enfim. Em relação ao SNPA, que é o nosso sistema de pesquisa agropecuária, que é composta pela Embrapa e também pelas organizações estaduais de pesquisa. Em cada estado, basicamente, existe uma instituição de pesquisa agropecuária, e que também atua com extensão rural. Então, mais ou menos, essa é a estrutura, né, da pesquisa agropecuária no país. Algumas realizações que a Embrapa, são algumas aqui, tem várias que poderia ficar citando. A Embrapa, ela possui uma capilaridade nacional, ela está presente na maioria dos estados do Brasil. Quase todo estado tem pelo menos um centro de pesquisa da Embrapa. Nós temos hoje cerca de 8.500 empregados, aproximadamente 2.100, 2.200 são pesquisadores, e o orçamento da Embrapa vem crescendo nos últimos anos. Em 2004 para agora, ela saltou para R$1.8 bilhão. A distribuição no país são as 40 e poucas unidades, elas estão organizadas em unidades de produto, Embrapa Soja, Embrapa Gado de Corte e assim por diante, temas básicos, Embrapa Meio Ambiente, a própria informática agropecuária, e unidades de ecologia também, Embrapa Pantanal, por exemplo. Além disso, a Embrapa possui escritórios no exterior, iniciou com um laboratório LabEx, que nós chamamos de LabEx, nos Estados Unidos e na Europa, que propicia a viabilização de projetos em parceria científica com demais instituições dos outros países. Mas nos últimos anos nós temos aberto escritórios em lugares como a Venezuela, na Coreia do Sul, na África, em Gana, e também na Holanda. Alguns desses escritórios ajudam ou viabilizam parcerias para transferência de tecnologia e conhecimento do que nós produzimos aqui no Brasil para esses outros países e outras regiões, né, com características de agricultura tropical. No setor agrícola, algumas coisas que em relação à ciência, tecnologia e inovação, né, que são desafios que a gente atua.
algumas fronteiras de conhecimento, como biotecnologia, nanotecnologia, ciência cognitiva e a própria tecnologia de informação. A Embrapa Informática, para situar um pouco vocês, ela é uma unidade da Embrapa que trabalha com informática ou tecnologia de informação. Nasceu em 87, logo depois da reserva de mercado, onde foi vislumbrado que a TI para o agronegócio ou para pesquisa agropecuária naquela época também era estratégico. Na verdade, isso foi muito complicado, porque convencer a agrônomos e biólogos e outras pessoas dessa área que tecnologia de informação poderia ser importante para a empresa não foi muito fácil, mas o tempo mostrou que a empresa estava certa, e hoje outras instituições de pesquisa agropecuária de outros países copiam ou também criam unidades desse tipo. Nós estamos localizados em Campinas, no campus da Unicamp, e num lugar privilegiado, próximo a diversas empresas de tecnologia também. A estrutura da unidade representa as áreas que a gente vem atuando relacionadas à tecnologia de informação, redes, conectividade de alto desempenho, matemática computacional, software livre, modelagem agroambiental, inteligência computacional e geotecnologias. São áreas onde existem grupos de pesquisa, não são grupos grandes, mas são grupos de profissionais formados e que acabam ajudando muito para desenvolver tecnologias e agregando, né, o que é desenvolvido muitas vezes em universidade, aplicando em problemas do setor agropecuário e, eventualmente, gerando algum novo conhecimento. A TIC no meio rural, houve já uma apresentação que mostrou como que a apresentação que mostrou como que está o acesso à internet no Brasil, o gráfico dos cinco possíveis países, né, que foi apresentado hoje de manhã. A gente tem uns números no estado de São Paulo, por exemplo, das 324 mil PAs, utilizam computadores 6,35% e têm acesso à internet 3,96%. E no Brasil, dos 5 milhões de estabelecimentos rurais, que utilizam computadores 3,55% e acesso à internet 1,46%. Quer dizer, são números extremamente baixos, né? Bem, o uso de TICs em aplicações agropecuárias, hoje, basicamente, pode-se dizer que pode se aplicar em qualquer sistema produtivo, em qualquer cultura, no desenvolvimento de pesquisa para qualquer área. Tá? Por exemplo, grãos, cítricos e cana-de-açúcar. Aqui tem uns dados que mostram de 99 para 2009 como que evoluiu o uso de TICs nas aplicações. De 3,7% passou para 7%, a utilização de computadores pelas UPAs, em São Paulo, basicamente para essas culturas, né? Obviamente parece um número expressivo, mas provavelmente poderia ser maior se o acesso ao computador e talvez o acesso a uma internet de maior velocidade fosse melhor, né? Na pecuária, onde existem dois universos, quando se fala em produção para o mercado nacional, o assunto é a saúde animal, mas tem quanto à produção para exportação, principalmente em rastreabilidade e certificação. Esse é o foco de uso de TIC em pecuária. E agora, eu passei rapidamente pelas outras partes, eu gostaria de mostrar algumas aplicações que, de certa forma, a Embrapa Informática participou. Obviamente, a Embrapa tem outras 40 e poucas unidades. Em cada uma dessas unidades existe uma ou outra ação de desenvolvimento de TIC para o setor. Eu poderia buscar aqui as várias aplicações, a gente poderia ficar muito tempo falando delas. Vou passar rapidamente por algumas.
Uma delas é o diagnóstico virtual, é um sistema diagnóstico online de doenças. Basicamente, o que o sistema faz, ele reúne informações de pesquisadores, de fitopatologistas, no caso das unidades, que a Embrapa, de pesquisa da Embrapa. Essas informações são catalogadas no sistema e depois essas informações vão servir para que um produtor ou um extensionista utilize o sistema para diagnosticar alguma doença em uma determinada cultura. O sistema é orientado por imagens, é visual, então o produtor extensionista ele observa uma planta com uma determinada doença e ele pode fazer, usando o sistema, diagnosticar essa doença. Obviamente, o sistema não vai indicar qual que é o tratamento, esse diagnóstico tem um percentual de acerto conforme a base de dados vai sendo alimentada. Ele não vai substituir o papel do especialista, mas vai ajudar a detecção disso. Então, algumas culturas para que o sistema já está tratando é milho, soja, feijão, tomate, trigo. Né? Um outro tipo de aplicação com o consórcio antiferrugem, junto com a Embrapa Soja de Londrina. É um sistema que, baseado em informações de clima e das doenças e características das plantações, ele vai indicando, conforme é coletado os dados de meteorologia, de precipitação, ele vai indicando a possibilidade da ocorrência da ferrugem da soja ou não nas áreas plantadas. Então, mais um sistema, e eu gostaria de chamar a atenção que os sistemas que eu vou apresentar, a maioria deles são web, para funcionamento em web. Existe também o AgriTempo. O AgriTempo é um sistema de monitoramento agroclimatológico a partir de uma base de dados que é alimentada diariamente com mais de 1.500 estações climáticas de todo o país, juntamente com outras informações. O sistema produz mapas que vão indicar se o período está mais adequado ou não para o plantio, por exemplo, de determinada cultura em uma determinada região. Esses dados hoje auxiliam o governo a fazer o zoneamento agrícola e política de investimento para um determinado plantio de uma determinada cultura em uma determinada área. Esse sistema, agência de informação, ele reúne informação tecnológica da Embrapa, produzida pela Embrapa, num site web, onde produtores e extensionistas podem acessar as informações organizadas em pré-produção, produção e pós-produção. A Infoteca, ela reúne um acervo digital da produção tecnológica da Embrapa. Todos os documentos que são gerados no formato hoje PDF, eles são colocados à disposição dos extensionistas, produtores da sociedade, para acesso, e hoje está com cerca de 30 mil itens. Existe a produção construída pela Embrapa a mais antiga, que isso está em papel ainda, está sendo digitalizado e pouco a pouco está sendo colocado à disposição. Lembrando que é mais um sistema web. O Web Agritech é um sistema também para web. Ele reúne as informações de alguns dos sistemas que eu já havia falado, o próprio AgriTempo, o Diagnose, e além disso outras funcionalidades, onde o produtor extensionista cadastrar uma propriedade e com mais uma série de informações, ter algum tipo de informação sobre previsão agroclimatológica, ou fazer um monitoramento, ou diagnóstico da adubação, e assim por diante. Uma outra aplicação, talvez não tão voltada para produtor, mas talvez para extensionista, é um banco de dados de pragas quarentenárias. Está sendo construído inicialmente para dar suporte ao Ministério da Agricultura para fazer análise de risco de pragas. Quando dá entrada
de produtos vegetais com possibilidade de pragas não existentes aqui no país, mas que pouco a pouco pode se transformar numa base de dados para a comunidade científica com as características das pragas existentes e não existentes aqui no país. Um outro sistema, o alerta da ferrugem do cafeeiro, é um sistema similar ao sistema da ferrugem da soja, baseado também em informações de clima, informações de doenças na cultura do café. Ele está sendo desenvolvido e validado com a região cafeira de Minas Gerais. Esse é um sistema para pecuária, isso é resultado de um projeto de pesquisa, onde a ideia é usar colares com receptores GPS nos animais para monitorar por onde o animal andava dentro de uma propriedade. O fruto disso é que, por exemplo, dá para identificar quais partes da propriedade o animal sentia mais, digamos, à vontade para se alimentar, por onde ele andava mais, mas a possibilidade de outras aplicações, como, por exemplo, a própria rastreabilidade, se ele sai de uma propriedade e vai para outra propriedade, ou mesmo em grandes propriedades, se o animal não volta para a área onde ele devia voltar, então pode talvez disparar um alerta para o peão, tentar descobrir onde que esse animal está. Enfim, aí começa a surgir novas possibilidades. Foi um projeto de pesquisa, foi desenvolvido os colares e também um sistema para identificar as trajetórias. Um outro tipo de aplicação por exemplo, na ocorrência de uma doença, como é possível registrar o rastro do animal, também é possível identificar se um tempo depois, após um determinado tempo, quais animais que tiveram contato com essa área por onde o animal anterior passou. Se houve uma ocorrência de uma doença, se pode buscar no banco de dados e identificar quais animais possivelmente poderiam ter sido contaminados. O WebGram é um sistema também web, onde, a partir do registro das propriedades de produção de aves e mapas, aqui no caso do Google Maps, é possível, a partir de alertas de ocorrência de uma, por exemplo, da febre aviária, né, determinar áreas e quais as propriedades que estariam dentro de uma determinada área, para então fazer o bloqueio, né. Mais um sistema, Invernada. Esse é um sistema de apoio ao planejamento de recria e engorda para bovinocultura, de corte, né? E que incorpora um simulador com um conjunto de modelos matemáticos dinâmicos para fazer esse planejamento. Esse é um sistema desenvolvido com parceria privada, e ele inicialmente foi desenvolvido para desktop, não foi desenvolvido para web, então o produtor pode instalar na sua máquina, usar um extensionista, está muito mais focado para extensionista. Tá? E há uma previsão da transformação disso para um sistema para operar pela internet. Antes de passar para a próxima sessão, vocês observaram que eu poderia aqui falar de várias outras aplicações, com mais ou menos impacto, ou com mais ou menos tecnologia, com mais ou menos conhecimento. Todos eles, basicamente, construídos para a web, e, de certa forma, vocês ouviram falar em produtor extensionista. A gente já passou por uma fase em desenvolver sistemas para produtores. E a apresentação anterior, o Daniel, comentou, falou de uma forma muito clara e objetiva que o que a gente passou. O produtor não usou o computador, quando ele teve acesso, acabou não usando, ou se tinha computador e uma aplicação desktop, sem internet, ele acabou também não usando. Então, o foco passou a ser os extensionistas, presentes nas instituições privadas ou nas instituições estaduais de pesquisa e extensão rural. Então, essa é uma dificuldade já detectada, né, já apresentada pelo Senar, que a gente também passa. E aqui alguns, digamos assim, desafios com algumas coisas, algumas ações que estão sendo tomadas pelo governo e também que
do próprio setor privado. Uma delas é a política de dados públicos, que são dados que o governo está se colocando, ou pelo menos um setor do governo está se colocando numa posição de abrir os dados, ou alguns dados do próprio governo para a sociedade, definido como dado público, onde são dados brutos com acesso eletrônico, automatizado. Esses dados seguindo padrões abertos, para que qualquer digamos assim, possa entendê-los, e com uma legislação adequada para o acesso e uso. Ou seja, que uma lei não o iniba de ser usado. O que isso pode gerar? Uma grande quantidade de dados, um grande volume de dados, e que vai necessitar de um processamento, organização, transformação, para que esse dado, para chegar em qualquer setor da sociedade, seja compreensível. E isso, obviamente, pode atingir o meio rural. Quer dizer, é mais um tipo de situação que pode gerar mais e mais sistemas e mais informações para chegar no meio rural. Pode gerar mais serviços, né? Serviços para serem fornecidos para o setor. E, obviamente, esse processo pode levar, se bem conduzido, a não só a informação que vai do governo para o meio rural, mas que tenha o retorno com essas tecnologias do Web 2.0 e assim por diante. Hoje a gente vive muito mais uma situação de gera informação e o setor recebe, gera informação e o setor recebe. E muitas vezes não é construído um sistema onde a gente tenha a iteração, tenha o retorno. Afinal de contas, o que está acontecendo? Para o setor rural é muito mais difícil ter esse retorno que para um setor de outros setores de negócio. Em relação à banda larga, vou aqui repetir uma palavra na apresentação anterior, no sentido de que há uma preocupação em estender a banda larga para todo o país. Então, surge a possibilidade de desenvolvimento de novas aplicações, mais aplicações para funcionamento via web, e que vai requerer mais capacitação. Se já tem uma demanda por capacitação, então vai gerar ainda mais, essa demanda vai aumentar ainda mais. Tá? Então, sistemas de gestão são os mais comuns, assim como tem gestão, às vezes, das contas das nossas residências, gestão de uma empresa, a gestão do próprio agronegócio, seja o agronegócio de grande porte ou pequeno porte. Comércio eletrônico. Eu já vi um sistema de comércio eletrônico entre produtores do agronegócio de pequeno porte, o agronegócio familiar, baseado em SMS, mas de uma forma mais, digamos assim, limitada, mas que com a web ou com os Blackberries, enfim, que foi apresentado, poderia se tornar mais um serviço de uso em cima da banda larga. Ou seja, um produtor médio ou pequeno poder inserir em algum sistema a previsão do que ele vai colher e fazer um negócio de forma antecipada, do mesmo jeito que acontece com o grande agronegócio. Acesso a sites com informação técnica agrícola. Então, a apresentação anterior já comentou isso. A Embrapa e o SNPA tem uma série de informações ou de técnicas, vídeos, enfim, a sites com essas informações para ter o acesso sem uma banda larga, sem existir a banda larga e sem uma qualidade boa, não resolve, né? A construção de conhecimento em sites colaborativos e educação à distância já tinha sido comentado. Também, como foi comentado, além do acesso, esses sistemas de produção podem começar a ser provedores de dados. E aí, provedores de dados no sentido de, ok, existe um sistema de gestão, vamos para o mais simples, um sistema de gestão que funciona via web e um determinado setor começa a usar esse sistema, essas informações poderiam ser usadas para algum tipo de fim, caso, né, o produtor concordasse, mas também a possibilidade de utilizar sensores
nas propriedades, nos vários processos do sistema produtivo, e esses sensores gerar essas informações, e essas informações chegarem por banda larga a servidores onde poderiam ser processados, analisados e servir para várias coisas, inclusive para políticas públicas ou outros tipos de serviços, seja público ou privado. Então, o CIAN, eu já havia comentado, se existe um processo de informação que vai de governo ou determinadas instituições para o setor agrícola, a possibilidade de ter um fluxo de ida e volta se torna viável. Por fim, já foi comentada a massificação, a necessidade de massificar, mas o aumento da banda larga, em qualidade, vai demandar um aumento do uso de tecnologia de informação. Então, a construção de disseminação de novas tecnologias, geração de novos negócios, também considerar o desenvolvimento de soluções livres, sem licenciamento, ou mesmo gratuitas, com licenciamento, enfim, mas para distribuição e uso de uma forma de massificar, intensificar o uso de tecnologia no setor agropecuário. Obviamente, esses modelos podem variar o que é uma parte comum de determinadas áreas. Por exemplo, a gestão de uma propriedade é muito parecido, de certa forma tem uma parcela similar a uma gestão de uma empresa. Essa parte que é comum poderia ser um software livre aberto, distribuído, e depois as empresas locais de software do agronegócio poderiam acoplar conhecimentos específicos focados naquele negócio que interessa a elas. Outro ponto é a interoperabilidade entre os sistemas, né? Prover padrões abertos para que os sistemas de diferentes empresas, diferentes áreas interoperem e troquem informações. Desafio para a integração de dados, gerando inteligência. E, por último, algumas considerações, mas durante o dia, nas apresentações, estava refletindo, eu não sei se talvez na mesa, mas enfim, assim, o ponto entre, ok, a gente vai levar a banda larga, mas para que levar a banda larga com os custos que envolve levar a banda larga? Do outro lado, existem empresas como a Embrapa, existe o Senar e muitas outras empresas de tecnologia que desenvolvem soluções agropecuárias, às vezes em nichos específicos, porque é onde elas podem atuar, mas com uma demanda reprimida para poder atuar em outros setores onde não tem banda larga ou ela não tem uma qualidade adequada. Então, parece que, assim, ou implanta a banda larga para levar o negócio, ou tem que fazer o negócio acontecer para levar a banda larga. Me parece, talvez, que tem que ter um planejamento envolvendo tudo isso para fazer um processo que avance sem retrocesso, para atuar de forma conjunta, onde seja lucrativo para todos. Era isso. Obrigado pela atenção e eu acho que vai ter um espaço para um debate.